Você sabia que os pais são os sacerdotes do lar? Eles devem não somente falar de Deus para os filhos, mas principalmente falar de seus filhos para Deus. O Encontro com a Palavra está apresentando a série Família e hoje quer nos ensinar algo a mais para vivermos uma vida de constante vitória em família. Vamos a mais um estudo do Dr. Dick Woodward com o pastor Edson Bruno. Estamos começando mais um Encontro com a Palavra e estamos dedicando um tempo especial e precioso no estudo do casamento e da família. Percorra conosco os caminhos bíblicos para um casamento cada vez melhor. Mais uma vez eu gostaria de começar com Jesus. Não importa o assunto, devemos sempre começar com Jesus. Em nosso último estudo, começamos por Moisés, porque Jesus mandou. Hoje, mais uma vez, veremos uma citação que Jesus fez de Moisés. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntarem-lhe: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne? Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Perguntaram eles: então, por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Os discípulos lhe disseram: se esta é a situação entre o homem e a sua mulher, é melhor não se casar. Jesus respondeu: nem todos têm condições de aceitar esta palavra, somente aqueles a quem isso é dado. Alguns são eunucos porque nasceram assim, outros foram feitos assim pelos homens, outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. Depois trouxeram crianças a Jesus para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos o repreendiam. Então disse Jesus: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Depois de lhes impor as mãos, partiu dali. Isso está em Mateus capítulo 19, versos 3 ao 15. Nesse texto temos pelo menos 4 revelações da lei do casamento e da família. A primeira revelação é que o casamento é um laço de união entre o homem e a mulher. Foi isso que Deus planejou e é assim que Ele queria que fosse. Homem e mulher, macho e fêmea, foram criados e o Criador os uniu para que juntos formassem uma unidade. Jesus disse que os dois tornam-se uma só carne, os dois tornam-se um. Em outras palavras, eles estão unidos por Deus, formando uma unidade. Esses laços que unem essas duas pessoas são providenciais. Deus colocou homem e mulher juntos, uniu-os e os mantém juntos. Esses laços são providenciais, Deus os colocou juntos. Deus os uniu. Só Deus pode mantê-los juntos. Isso torna esses laços providenciais. Foi ideia de Deus. Foi ideia dele. Deus os colocou juntos. Podemos então dizer que eles estão juntos aos olhos de Deus, porque foi segundo sua palavra. Deus os uniu pelo seu Espírito. Devemos então crer que a direção divina é a base para a decisão do casamento. Se não for pela direção divina, então é um tiro no escuro, é um risco. Se Deus colocou os noivos juntos, se os uniu, então esse é um casamento aos olhos de Deus. Uma vez visitei um casal que tinha passado 48 anos na China. Eles se casaram e logo foram para a China. Eu perguntei a esse casal de missionários se algum dia eles tinham pensado em divórcio. O homem logo foi respondendo: não, nunca. A mulher respondeu: pensamos em assassinato algumas vezes. A razão para terem pensado em assassinato é porque nunca passou pela cabeça deles a ideia de divórcio. É preciso ter essa convicção de que Deus nos colocou juntos. Deus nos uniu. Podemos confiar que Deus vai nos manter unidos. Nesse sentido, esses laços são providenciais.
Como já dissemos antes, a lei do casamento e da família, como denominamos, é uma lei de Deus que começa lá atrás, na criação, quando Deus pegou duas pessoas e as colocou juntas em uma parceria, para que depois se tornassem pais e produzissem pessoas das quais cuidariam até que elas se tornassem também parceiros. E é assim que Deus povoou a terra com pessoas boas. Como já vimos antes, há 4 áreas problemáticas no casamento. A área problemática número 1 sou eu, o homem. É isso mesmo. A área problemática número 2 é a mulher. Hoje minha mulher é uma santa, mas ela é o problema número 2. Às vezes quem tem problema é ela e outras vezes quem tem sou eu. A área problemática número 3 é a chamada questão de compatibilidade. A área problemática número 4 são os filhos. Se você tiver filhos, pode contar que terá problemas. Essas são as 4 áreas problemáticas do casamento. Já dissemos que, para que essa lei de Deus funcione, Deus precisa de pais adequados. E para ter pais adequados, eles precisam ter uma parceria adequada. Para uma parceria adequada, é necessário que os parceiros sejam pessoas adequadas, sadias e plenas. O aconselhamento matrimonial bíblico nos apresenta um princípio para tratar do casal. Quando a Bíblia trata do casal, ela isola os parceiros. Na prática, Deus fala com o homem sobre o próprio homem, porque só ele pode fazer alguma coisa a respeito de si mesmo. A Bíblia trata da mulher falando com uma mulher sobre a mulher, porque só a mulher pode fazer alguma coisa a respeito de si mesma. O que não é prático nem objetivo e que geralmente acontece é que o homem fala da mulher e a mulher fala do homem. Isso não resolve nada. Por isso a Bíblia está sempre mostrando a importância de falar com cada um individualmente. Sabe, o desafio é nos enxergarmos dentro do casamento e colocarmos Deus nele. Só Ele pode nos manter juntos porque foi Ele quem nos colocou com o nosso parceiro e nos uniu. Como você se vê no casamento, existem 2 papéis e 2 funções que temos que assumir. Temos responsabilidades. Sim. Precisamos saber se estamos dando a contribuição que temos que dar para o casamento e depois temos que aceitar nossa parcela de culpa pelo problema. Também já vimos que o casamento é uma lei da vida através da qual Deus trabalha no mundo, não apenas para povoar a terra com pessoas boas, mas também para trabalhar através delas. Portanto, de acordo com o Salmo 128, Deus encontra um homem a quem chama de homem feliz ou abençoado e faz deste homem um marido e depois um pai. E então Deus abençoa o pai, a mãe e os filhos. Eles impactam a chamada Sião do Velho Testamento, que é no Novo Testamento, a igreja. E depois Deus impacta o mundo através dessas unidades familiares que se juntam em uma comunidade espiritual. Essa, por sua vez, abençoa a cidade e a nação. Por todas essas razões, o casamento é uma união providencial. Baseados nos ensinamentos de Jesus, citando Moisés, poderíamos dizer que o casamento é uma relação de laços permanentes. Por que o casamento tem que ser uma relação de laços permanentes? Por causa dos direitos dos filhos. O Salmo 127, escrito pelo homem mais sábio do mundo, tem uma importante ilustração do casamento. Segundo Salomão, os pais e filhos são como o arco e flecha. A força e a direção com as quais os filhos são lançados na vida depende do arco que as lançou. Esta é uma lei da vida. Se você fosse o diabo e soubesse disso, o que faria? Cortaria o cordão do arco? É exatamente isso que o diabo está fazendo. Se ele pode quebrar essa lei do casamento e da família, se esta lei é a forma como Deus povoa a terra com pessoas boas, se essa é a maneira como Deus trabalha no mundo, então se você fosse o inimigo, cortaria o cordão desse arco. É exatamente isso que ele está fazendo. Mas foi por isso que Jesus bateu o pé e em Mateus 19 fez do casamento uma relação de laços permanentes. Por isso, quando se trata de casamento ou de qualquer outro assunto, não devemos perguntar, o que tem aí para mim? Você deve perguntar, o que tem aí para Deus? O que tem aí para Deus? No treinamento para a preparação de estudos bíblicos, treinamos nossa equipe para que ela esteja apta para 3 coisas: observar, interpretar e aplicar. Observação, interpretação e aplicação. Talvez você já tenha ouvido isso. O observar pergunta, o que o texto está falando? A interpretação pergunta, o que significa? E a aplicação pergunta, o que significa para mim? Esta é uma forma maravilhosa de estudar a Bíblia.
Mas há mais uma pergunta que deveríamos acrescentar sempre. O que significa para Deus? Esta pergunta é muito importante quando o estudo bíblico é sobre casamento e família nas Escrituras. O que ela diz? O que isso significa? O que significa para mim? E o que significa para Deus? No caso de casamento, podemos ainda acrescentar a pergunta: o que isso significa para os filhos? A lei da vida feita por Deus, a qual chamamos de lei do casamento e da família, é uma das coisas mais maravilhosas que já aconteceram no mundo. Ela criou o lar, uma instituição que automaticamente dá aos filhos 20 anos de criação antes de serem lançados no mundo para enfrentarem a vida. Isto é lindo. Os filhos precisam disto. Alguns chegam aos 40 anos e ainda não estão prontos. Em média, os filhos precisam de 20 anos para crescerem e estarem preparados para enfrentar a vida. A vida é incrível e às vezes complicada. Mas quando você quebra o cordão desse arco, rouba este direito dos filhos. Este é um dos maiores problemas que os filhos enfrentam hoje. Um conselheiro de 78 anos que passou a vida aconselhando adolescentes disse que o que ele mais vê hoje são jovens que perguntam-lhe o que podem fazer para que seus pais não se separem. O que eu tenho que fazer para que eles não se separem? Não é triste o que está acontecendo? É por isso que Jesus diz que o casamento tem que ser uma relação de laços permanentes. Seus filhos estão seguros se o seu casamento está seguro. Acho que intuitivamente eles já sabem disso. Se você quiser ver um olhar aterrorizado, observe seus filhos quando você está no meio de uma briga com sua mulher. Observe o olhar deles, suas expressões. Eles sabem. Eu só fico seguro se o casamento está seguro. Por outro lado, se você quiser ver alegria, beije sua esposa na frente dos seus filhos. Eles podem até brincar com você, caçoar, mas tenho certeza que vão gostar de ver isto, porque eles sabem que quando seus pais se beijam, é porque as coisas estão bem. Certo dia, eu e minha esposa nos beijamos. Nossos filhos estavam quase de saída, prontos para pegarem um ônibus para irem à escola. Aí o caçula viu e falou: "É isso que vocês dois ficam fazendo o dia todo por aqui, é?" Os psicólogos dizem que é bom que eles pensem que é isto que fazemos durante o dia. Porque um dia essa criança cresce, torna-se uma mulher casada e descobre o prazer de beijar seu marido. Ela entra no casamento com uma atitude positiva em relação ao sexo. A segurança deles é tão sólida ou vulnerável como o casamento de seus pais. Hoje temos que ficar por aqui, mas vamos continuar falando sobre esta lei do casamento e da família. Ainda temos muito para estudar. Por isso, programe-se para estar conosco na próxima oportunidade. Deus o abençoe e fale com você aquilo que não conseguimos falar aqui. Que a sua vida em família possa ser uma bênção. Até lá. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.